Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Já estamos terminando o livro de Romanos. Hoje, Romanos capítulo 15. Nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir ao nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para o seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que vos ultrajam cairão sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus, pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os circuncisos, para manifestar a veracidade de Deus pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos louvarei entre as nações e o cantarei louvores ao vosso nome. Noutro lugar diz, alegrai-vos nações com o seu povo. E ainda diz, louvai o Senhor nações todas e glorificai todos os povos. Estou pessoalmente Isaías também diz, da raiz de Jessé surgirá um rebento que governará as nações. Nele esperarão as nações. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capaz de vos admoestar uns aos outros. Sem parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e eu fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro, a função sagrada do Evangelho de Deus, e isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes seja uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério para levar aos pagãos e aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação, pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito Santo. De maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria, e me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outro. Fiz bem assim, como está escrito, irão vê-la aqueles aos quais ainda não tinha sido anunciado. Chegarão a conhecê-lo aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Foi isso o que muitas vezes me impediu de ir ter convosco, mas agora já não tenho com que me ocupar nestas terras, e como há muitos anos tenho saudades de vós. Espero ver-vos de passagem quando eu for à Espanha. Espero também ser por vós conduzido até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco.
mas no momento vou a Jerusalém para a ajuda dos irmãos, a Macedônia e para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem, aliás, o devem a eles, pois seus pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, deve, por sua vez, assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado esta incumbência e lhes tiver feito entrega fiel desta coleta, irei à Espanha passando por vós. E sei que, quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos fiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que leva a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Então poderei ir ver-vos com alegria, e se for da vontade de Deus, encontrar no vosso meio algum repouso. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Capítulo 15 de Romanos, hoje, então, diz o seguinte para nós: se nos dispusermos apenas a agradar nossos semelhantes em tudo, poderemos desagradar a Deus. Paulo se opunha a esta atitude, como está em Gálatas 1:10. Mas devemos colocar de lado nossa obstinação e aquilo que nos é cômodo, a fim de ajudar os outros a crescer. Nossas convicções cristãs não devem ser um disfarce para o tratamento insensível aos nossos irmãos. O conhecimento das Escrituras afeta a nossa atitude em relação ao presente e ao futuro. Quanto mais soubermos sobre o que Deus fez no passado, maior será a nossa confiança sobre o que Ele fará nos anos vindouros. Devemos ler diligentemente a Bíblia para confiarmos em que Deus sempre fez o melhor por nós. Assim que compreendermos a visão de Jesus sobre a autoridade das Escrituras e a perspectiva do céu e da ressurreição, adotamos seu propósito de amor em relação aos outros. À medida que crescermos na fé e no conhecimento de Jesus, tornamos-nos mais capazes de manter nosso propósito e nossas atitudes voltadas para a unidade do corpo de Cristo. A atitude de Jesus é explicada com mais detalhe em Filipenses, capítulo 2. Paulo estava muito entusiasmado, lá no versículo 17, com o que Deus havia feito por intermédio dele. Se você não tem certeza se seu orgulho é egoísta ou não, pergunte a si mesmo: será que me alegro tanto do que Deus faz por intermédio de outras pessoas quanto daquilo que ele faz através de mim? Ou então Paulo desejava visitar a igreja em Roma, mas tinha adiado a sua visita por ter ouvido inúmeras notícias boas sobre cristãos de lá, pois sabia que eles estavam agindo bem por conta própria. Para o apóstolo, era mais importante pregar em regiões onde os habitantes ainda não tinham ouvido as boas novas. Paulo se referiu ao fim de seu trabalho em Corinto, a cidade onde provavelmente escreveu esta carta. É possível que a maior parte dos 3 meses de sua estada na região da Acaia tenha sido na cidade de Corinto. O apóstolo acreditava ter realizado tudo que Deus lhe pedira para fazer neste local. A estada
neste local e estava ansioso por levar as boas novas a outros locais na parte ocidental de Roma. Entretanto, quando finalmente chegou a esta cidade, Paulo estava aprisionado. A tradição diz que Paulo foi liberto durante algum tempo e que usou esta oportunidade para ir à Espanha pregar as boas novas, mas essa viagem não é mencionada no livro de Atos. A gente pode ver isso lá em Atos 28. Paulo planejava ir à Espanha, pois este país ocupava o extremo ocidente do mundo civilizado. Ele queria levar o cristianismo até lá. Além disso, a Espanha tinha grandes sábios e influentes líderes do mundo romano. Talvez Paulo pensasse que o cristianismo teria um grande avanço nessa atmosfera. Muitas vezes consideramos a oração como um momento de conforto, reflexão ou uma oportunidade de levar nossas solicitações a Deus. Mas aqui Paulo insistiu para que os cristãos se unissem à sua causa por meio da oração. Ela é uma arma a favor de todos os cristãos. É necessário intercedermos por outros irmãos engajados na luta contra Satanás. Será que suas orações refletem toda esta urgência? Esta frase parece um indício, no versículo 33, de que a carta está por terminar. Ela realmente anuncia o fim dos ensinamentos de Paulo, porque em seguida o apóstolo faz as saudações e observações finais. Veja, a palavra de Deus, então, ela é geradora desta comunhão, deste conhecimento das Escrituras, para que a gente possa levar até os confins da terra esta presença de um Deus que é vida, sem medo. Se temos que anunciar na África, na Ásia, na Espanha, vamos fazer isso com muita responsabilidade, muita alegria. Paulo é este homem, movido pelo Espírito Santo, é um verdadeiro profeta, não tem medo de anunciar, de denunciar, é uma pessoa sábia, inteligente, porque desenvolve isso estudando, lendo e fazendo a vontade de Deus. Que nós também possamos, nesse tempo, viver uma vida de experiência de anúncio. Hoje estou indo para Rondônia pregar nesse final de semana em Rolim de Moura para as mulheres. Na segunda, terça e quarta em Cacoal, eu e Frei Josué vamos estar pregando lá em Cacoal, Rondônia. Depois a gente vai pregar em Ji-Paraná, depois vamos pregar em Presidente Médici, Porto Velho, e encerramos o ano com todas essas missões. Se a gente não está cheio do Espírito Santo, se a gente não é movido pelo poder de Deus, a gente não dá conta de tantas viagens, de tantos anúncios da palavra. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente nem pensa, porque é tão bom a gente santificar o nosso ser e agradar o coração de Deus. Isso traz muita paz para a nossa vida e muita esperança para todos que nos escutam. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.